sejam bem-vindos a mais um episódio do Dá Para Ir a Pé. Com a Rita. E com o André. Outra vez. Para este episódio temos uma surpresa para vocês. Trouxemos uma convidada especial que a Rita vai passar a apresentar e vamos lhe fazer algumas perguntas relacionadas com a formação dos professores e com as suas perspectivas de vida e também entrar assim um bocadinho naquilo que ela gosta de fazer e não gosta, para o lado pessoal da vida. Portanto, Rita, tens a palavra. Então, a nossa convidada é licenciada em Ensino de Português e Inglês pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mestre em Teoria da Literatura, com a dissertação A Undividência Infantil na obra de Guerra Junqueiro, e ainda doutora em Literatura Portuguesa para a Infância, graus também conferidos pela mesma universidade. É professora adjunta do Departamento de Português na Escola Superior de Bragança desde 2002, o ano em que eu nasci. Nunca conhecemos ninguém tão apaixonado por livros de potencial de sessão infantil, uma expressão que mais utiliza nas suas aulas, quanto ela, e por isso decidimos convidá-la para vir ao nosso podcast falar sobre esta sua paixão e sobre os principais desafios numa profissão tão posta em causa ultimamente. É também nossa professora de Literatura para a Infância e todos a conhecem como a professora Carla Guerreiro. Olá Rita, olá André, muito obrigada pelo vosso convite que me deixou muito honrada. Fizeram uma investigação quase perfeita, porque efetivamente estou aqui na escola desde 99. Pronto, é um bocadinho mais antiga do que o nascimento da Rita, eu sou muito antiga já. Prova que eu já sou antiga. Sim, mas de resto, perfeito, uma apresentação perfeita. E é um gosto também ter na literatura para a infância, a literatura de potencial de extensão infantil juvenil, como eu gosto de dizer, dois alunos interessados, como vocês, participativos, e com esta boa energia e esta boa ideia de criar este podcast. Portanto, então, parabéns aos dois. Agradecemos essas palavras. E agradecemos também o facto de ter aceito o convite. E para começar, logo para entrar assim bem, queremos lhe perguntar se a professora considera que tem algum vício. Tenho. Qual é? Tenho, como diria Afonso Cruz, o vício dos livros. Afonso Cruz dedicou uma obra a este vício, que é um bom vício, também um bocadinho oneroso, porque também é um bocadinho, enfim, custoso em termos orçamentais. Mas temos sempre o recurso também a bibliotecas e cada vez mais as bibliotecas têm esta preocupação em se atualizar e isso é bom. Mas sim, é o vício dos livros. É um vício bom. Exatamente. Acaba por ser predominantemente um vício bom, sim, acho que sim. E agora, uma viagem que a marcou? Um destino? Sim, Atenas. Sim. E uma comida? Uma comida, isso é que é mais difícil, que não sei. Eu como para viver, não vivo para comer e, portanto, não sou assim muito uma amante muito apreciadora, mas comida italiana no geral. Certo. Sim. E um filme que a tenha marcado? As Pontes de Madison County. E com agora não me lembro do nome da atriz, Meryl Streep. Certo. Sim. Okay. E um estilo de música, aquele que mais ouve? Pop. Boa, ok. Ficámos a conhecer assim um bocadinho, muito rápido. No final vão haver mais perguntas, se ficarem até o fim têm que ficar para ouvir. E agora temos algumas perguntas mais direcionadas para a parte da profissão docente e aquilo que é a formação de professores. E a Rita vai começar por dizer a primeira pergunta. Então, primeiro nós gostávamos de lhe perguntar quais é que são as maiores diferenças que sente na formação de professores entre a época em que a professora esteve a ser formada e agora. É assim, eu posso falar da minha experiência e que é necessariamente, não é muito fácil de estabelecer comparações, porque eu não sei como é que as universidades continuam a formar professores. Eu formei-me numa universidade, vós estáis a formar-vos num instituto universitário, que é agora a designação correta do IPB. Mas creio que a formação nas escolas superiores de educação é muito mais completa, porque eu tenho outra experiência do ensino superior universitário, é muito mais completa e muito mais interessante do ponto de vista pedagógico e formativo do que a da formação universitária, pelo menos à luz da formação que eu tive. E também quando em conversa com colegas da altura que se formaram aqui na Escola Superior de Educação, elas tinham uma experiência de intervenção prática muito maior do que eu tive, que só tive experiência de prática pedagógica no último ano do curso, que foi o quinto.
Certo? Então podemos estabelecer, em relação à sua Sim. parte, agora há mais direcionada à prática, Sim, por causa do Instituto. Eu penso que isto já acontecia antes, portanto não podemos dizer que antigamente Sim, era sim, assim. sim. Eu estou a estabelecer comparações entre o ensino superior universitário e o politécnico. E eu fui para o universitário basicamente porque eu queria o secundário, eu queria o ensino secundário. E, portanto, tive que ir para uma universidade que me desse essa possibilidade. Mas, em termos formativos, acho que a nossa formação, não cientificamente, mas pedagogicamente, ficou muito aquém. Certo. E porquê, porquê o ensino secundário? Porque, curiosamente, a vida é muito irónica e é muito interessante. Porque achava que as crianças, que eu tinha mais a ver com jovens e jovens adultos, porque queria trabalhar a literatura e, portanto, no ensino secundário poderia fazê-lo. No outro era um português mais generalista e, portanto, não tão específico. Eu aqui e ali dei a literatura portuguesa, basicamente por isso. Porque as crianças mais pequenas me assustavam um bocadinho e depois acabei por vir parar a cursos de formação de educadores de infância e trabalhar com crianças pequenas. Vejam como a vida é muito engraçada. Mas, sobretudo, porque podia trabalhar a literatura, que era uma área que eu gostava muito e, portanto, permitia-me depois ensinar e trabalhar a literatura, coisa que na altura a Escola Superior de Educação não permitia, porque a formação vai até ao segundo ciclo. Como sabem, essa questão mantém-se, não é? Sim, exatamente. E na altura em que era professora de ensino secundário? Sim, do terceiro ciclo de ensino secundário. Quais é que eram os maiores desafios que encontrava na sua profissão? Foram todos, porque eu vim completamente, passo a expressão, completamente maçarica, que é mesmo o termo, e as cadeiras que os cursos de Escola Superior de Educação têm na formação de educadores e professores, que é IPP1, IPP2, e o próprio estágio, os moldes como o estágio funciona, são muito... A formação é muito mais interessante, muito mais paulatina, mais gradativa, do que nós éramos lançados literalmente às feras. Nós fazíamos 4 anos de teoria, saíamos cientificamente com uma formação muito consolidada, é verdade, mas não tínhamos a mínima ideia do que era a vida real, o que era uma turma real. E não tínhamos depois a experiência de observar, cooperar e intervir. Nós intervínhamos. Nós tínhamos a nosso cargo 2 turmas. Uma de unificado, na altura unificado, terceiro ciclo agora, portanto uma de 9º ano, e uma de 12º. Portanto, eu saí com 22 anos e tinha alunos quase a minha idade, no 12º ano. E depois tinha outros naquele período de adolescência também muito complicado e muito desafiador. E sem a mínima experiência pedagógica. Eu tinha as teorias todas, mas não tinha nenhuma prática e foi muito complicado. A única prática era no 5º ano? A única prática era no 5º ano, mas tínhamos uma turma ao nosso cargo. Portanto, logo. Não tínhamos ali nenhum modelo de aprendizagem. Havia logo essa responsabilidade. Completamente. E em relação a tudo. Outra questão é que agora os formandos, os mestrandos e os alunos da licenciatura em Educação Básica têm contacto com a escola e muitas vezes nas disciplinas em que intervêm, estou a pensar em IPP, por exemplo, em IPP2, têm noção de como é que funciona, por exemplo, uma direção de turma, as burocracias, porque têm contacto com a realidade. Nós não, portanto tivemos que aprender tudo naquele ano, naquele 5º ano. Portanto, era aprender ou aprender. Era assumir ou assumir, não havia outra alternativa. Sim, não havia uma preparação. Exatamente. E pegando nesta questão dos desafios de antes, que nós estamos a acabar agora a formação inicial, quais são os desafios que a professora pensa que nós vamos ter, os maiores? Vão ter imensos. O maior deles todos é o digital. É a internet. Eu acho que a internet, e nomeadamente as redes sociais, são terríveis e são extremamente... São um inimigo muito perigoso e são um desafio enorme para o professor porque... E sobretudo nos últimos anos, e com a questão das medidas que foram tomadas pela maior parte dos governos, infelizmente, que me parece que foram profundamente erradas, e vão deixar muitas marcas em anos vindouros, e vocês vão apanhar essas gerações, porque foram gerações que foram prejudicadas, nomeadamente no pensamento. Foram gerações que ficaram muito agarradas, muito viciadas, digamos assim, no digital. E normalmente sem supervisão. E, portanto, acho que o maior desafio do professor, contemporaneamente,
são não só as redes sociais, como a distração dos alunos precisamente com o digital e, portanto, a escola cativar os alunos como um espaço interessante onde se pode aprender de outra maneira sem ser só através do digital. Fala-se muito agora no digital e a informatizar os testes, os exames. Eu acho isso tudo um disparate muito grande. Sim, também acho. Acho isso tudo um disparate muito grande. E fica aqui a dica já agora para os nossos ouvintes também. Há um livro que é A Fábrica de Cretinos, de Cretinos Digitais, do Michel Demiurger, com Demiurger com um G, um E e um T no final. Demiurger. Mas pelo nome é fácil de identificar. Eu acho que esse livro devia ser de leitura obrigatória para todos os mestrandos que vão ser educadores e professores. Porque fala precisamente dos desafios que o professor tem e da importância que tem fazer de outra forma, sem ser recorrendo ao digital, porque o digital já está em todo lado. Que a escola se diferencie pela positiva, propondo atividades que incitem à leitura, ao pensamento crítico, à criatividade e que não passem necessariamente pelo PowerPoint que tanto se penalizam nas nossas escolas, por exemplo. Essa questão da criatividade eu acho que é muito importante porque muitas vezes, e nós falámos disto dos maiores desafios no episódio passado, talvez o facto dos alunos já virem para a escola com uma catrafada de ideias pré-concebidas, frutos das redes sociais, muitas vezes sem supervisão, acaba por dificultar ainda mais o trabalho dos professores, porque têm de conseguir desconstruir essas ideias erradas que vêm do digital, que são ferramentas muito boas, mas também são muito perigosas. E são boas e mais, é um pau de dois bicos. Sim, quando orientadas, mas tem toda a razão. Vygotsky falava muito na zona de desenvolvimento proximal, que é a capacidade que o aluno tem de se desenvolver, e falava muito na questão dos conhecimentos que a criança já traz de casa. E há alguns conhecimentos, são conhecimentos negativos, ou seja, nós temos que trabalhar sobre desconstruir muitas vezes determinadas ideias feitas que estão efetivamente erradas e que são negativas até para o próprio desenvolvimento da criança. E para mim esse é o maior desafio, voltando à vossa questão inicial, é o maior desafio do professor hoje em dia, do educador e do professor hoje em dia. E qual é que é o maior desafio da professora, de ser professora universitária e também formadora de futuros docentes, não é? O maior desafio que nós temos tem a ver com os nossos governos e com os nossos ministros. Vimos isso hoje, não é, professora? São desafios imensos. E eu vou falar em dois. Que de uma forma direta nos tutela, que é o ministro ou uma ministra neste caso, que ainda lá está um governo de transição, eu não sei como chamar, nem a carne nem a peixe, mas continua a legislar e continua a exercer poder e, portanto, isso é perigoso quando aconteceram tantos casos e que põem a honestidade do mesmo em questão, mas adiante. A ministra que nos tutela é a ministra da Ciência e do Ensino Superior, mas também temos o ministro do Ensino Básico e Secundário que vamos ajusando da nossa formação a encontrar, porque ele depois é que vai pôr as regras que vão gerir a vida dos professores e educadores que nós formamos. E o meu maior desafio neste momento e medo também são as novas regras que vêm aí. E se elas forem aprovadas como nós tememos que sejam, após a auscultação e com o parecer negativo sobretudo do CSISP, que é uma organização que junta todas as escolas superiores de educação, e neste momento o nosso diretor é até também o presidente da CSISP, e foram manifestamente contra estas novas regras. A formação de professores sofre sérios riscos e esse, para mim, eu nem diria que é um desafio, acho que é mesmo o meu maior medo. Vai ser um caos. Vai ser muito complicado porque, segundo se propõe, nós sabemos que quando os governos têm maiorias isso pode ser muito perigoso porque eles fazem-nas e aprovam-nas. Pois. E não precisam, criam uma falsa ideia de democracia permitindo um período de auscultação, mas depois continuam com a ideia inicial e a auscultação é realmente um pró-forma. Mas as regras prevêem, por exemplo, a colocação de professores estagiários para suprir falta de professores. Isto implica a colocação de professores estagiários, por exemplo,
na zona de Lisboa, na Grande Lisboa, ou no Algarve, onde quer que seja, e longe, muito longe da escola de formação deles. E, portanto, as competências científicas e mesmo de formação pedagógica deles, não sei como é que se vai fazer à distância. E isto, para mim, é mau, sobretudo é mau para o profissional de ensino, e é mau para os alunos e para as crianças depois que forem... Porque eu acho que esta formação não é benéfica para ninguém. Sim. E, portanto... Faltam professores. Faltam Acha professores. que no futuro vão faltar ainda mais? Eu não sei qual é... Se a estratégia do governo passar por aqui, eu acho que podem não faltar professores, mas depois faltam professores de qualidade. O que eu acho é que em Portugal se pensa muito pouco as coisas. Houve uma altura em que ninguém queria ir para professor, porque não havia colocações. E então nós tínhamos cursos de licenciatura em Educação Básica que tinham 7, 8, 9, 10 alunos no máximo. E tínhamos turmas a funcionar assim. Este ano a turma, não tenho a turma de primeiro ano, mas a turma de primeiro ano tem 100 e muitos alunos. Isto só prova uma coisa, que em Portugal não há planificação, nem há um números clausos, que é um rácio que deveria haver, que devia indicar às universidades o máximo de pessoas que podem entrar naqueles cursos. E depois acontecem desequilíbrios, ou há mais ou há menos, porque não se planifica. Portanto, estes professores que estão a entrar agora, dependendo, não sei se vai faltar ou não professores, agora está a entrar muita gente, é verdade. Eu só espero que este modelo de formação de professores não sofra alterações em termos da qualidade de formação dos mesmos. Podemos dizer que andamos sempre atrás do prejuízo, não é? Exatamente. Faltam professores, alargamos as medidas da entrada para haver muitos professores. Exatamente. E depois, daqui a uns anos, não há um pensar a longo prazo. Exatamente. É quase uma reação. Acontece alguma coisa, temos que reagir em casos extremos. E depois, sim. Exatamente, André. Se a professora tivesse agora, no nono ano, faz-se a escolha para línguas. Exatamente. Se a professora tivesse que dar um conselho, sim, aconselhava a serem futuros docentes ou não? Aconselhava a fazerem aquilo que gostam. Acho que é muito importante nós escolhermos uma área de que gostemos. Porque, por mais difícil que ela seja, porque há sempre óbices, há sempre obstáculos, há sempre coisas que não correm tão bem, mas é uma coisa que nos dá prazer, e a vida é sobre tudo isso. Tem que ser sobre tudo isso. Porque quando nós fazemos alguma coisa que nos dá prazer, o trabalho não é trabalho. Sim. Ou seja, o trabalho não é uma coisa castigadora, não é uma coisa exigente, é uma coisa prazerosa, é uma coisa que nos enche, que nos dá plenitude. E, portanto, o conselho que eu dava é, se queres ser professor, avança com isso. Se fosse um filho meu, por exemplo, nenhum dos meus filhos manifestou interesse, mas eu sempre os apoiei nas escolhas deles, mesmo que não concordasse com elas. Porque se um dia mais tarde se arrependessem, eles assumiram a escolha, não é? Sim. E não são os pais que têm que escolher pelos filhos. E, portanto, sim, escolher uma área científica qualquer que ela seja, ou outra área qualquer laboral, que não passe pela formação científica superior, tão digna como essa, mas que a pessoa goste e que faça bem. Que vá fazer bem, o melhor possível. E quando a professora olha para um docente, ou no seu ideal de um docente, quais são as características, assim, digamos, 3, 4, se fora a parte científica, que tem que ser muito capaz nessa parte, e a parte do conteúdo, mas para além disso, o que é que a professora valoriza, ou o que é que considera que é importante num professor? Eu acho, ainda bem que faz essa pergunta, que me fazem, André, dessa questão, porque dizer logo que científica já falou nela, claro, mas é assim, para mim há uma diferença entre um profissional de ensino e um professor, como há uma diferença entre um médico e um doutor. Para mim, um professor é uma pessoa com uma componente humanista grande, uma pessoa que saiba pôr-se no lugar do outro. Isso é fundamental. Nós pôr-nos no lugar do outro. E vem logo a segunda componente, que é muito adjacente a esta, que é o respeito pelo outro. Quer ele tenha meses, quer ele seja um jovem adulto como vocês. Essa componente do respeito, do respeitar o outro, do cuidado com o outro, da preocupação com o outro, distinguem, e esse humanismo distinguem um professor de um profissional de ensino. Essa disponibilidade para o outro. E são as 3. Sim. Humanismo, capacidade de ouvir o outro e estar disponível para ele. Sim.
nós já falámos disto, acho que até nem foi gravado, mas nós acreditamos que ser professor durante 20, 30, 40 anos é essencial que se tenha vocação para isso e que se goste mesmo daquilo que se faça, porque senão vai ser maçador. E depois, nós também falámos disso no primeiro episódio, nós somos as pessoas que nos marcam e os professores que nos marcam, e se nós não tivermos a capacidade de marcar pela positiva porque estamos cansados, porque não temos vocação, não gostamos daquilo que fazemos, vamos deixar marcas nas crianças que são o futuro. Eu costumo dizer sempre que um professor marca sempre, até quando não quer marcar, porque marca pela negativa. Portanto, o professor é das profissões mais indeleves que existem. Sim. Queres ir para aqui? Pronto, professora, para terminar esta ronda de perguntas, Sim. nós gostávamos de lhe perguntar, agora no âmbito da literatura, de onde é que surgiu esta paixão? Que nos é passada todas as quintas-feiras. Das 9 às 11h30. Mas fico feliz porque consigo passar a fazer uma paixão solitária. Eu não conseguir passar esta paixão. É uma paixão. E como as paixões nascem connosco. Acho que é muito assim. Mas também se cultivam. A leitura e o amor pela literatura também se cultiva. Eu tive a sorte de ter uma casa sempre com livros, porque os meus pais são professores. Curiosamente, os dois são professores, mas não são leitores ávidos como eu. Mas houve sempre livros em casa, portanto, eu acho que é uma condição fundamental. Se a criança está habituada a livros, o livro para mim é uma coisa familiar desde que lembro de mim com gente. E folhear o livro e manusear o livro e não dobrar o livro, porque também não vi os meus pais dobrarem, mas usarem-nos. Portanto, ter familiaridade com o livro é muito importante. Esse ambiente com livros. Depois tive um padrinho. Desde que os afilhados têm sempre qualquer coisa dos padrinhos. Mas que não seja pela aprendizagem que fazem com eles. Sim. E tive um padrinho que adorava livros e que falava dos livros como quem fala de amigos. E como estava com ele só nas férias, cada vez que eu ia à aldeia, e ele viveu na aldeia durante uma boa parte da vida dele, ele mandava vir os livros das seleções. Ainda me lembro das seleções do Reader's Digest. E eram livros maravilhosos, que os meus pais não tinham, porque os meus pais não investiam aquele dinheiro em livros. O meu padrinho era um apaixonado por livros. E quando eu ia lá, eu dizia: anda cá, Carlinha. Eu já sabia para o que era. E aquilo era uma coisa fascinante, porque eram livros lindíssimos, eram livros ilustrados, eram livros que me abriram caminhos e portas para sítios onde eu nunca imaginei ir. Eram livros que me despertaram interesses desde muito nova por áreas que eu agora investigo e sem eles nunca tinha descoberto. E, portanto, basicamente devo aos meus pais e ao meu padrinho. Tanto assim que eu depois, e é uma coisa que vou partilhar convosco, pouca gente sabe isto, só mesmo dentro da minha esfera familiar. O meu padrinho faleceu e eu herdei a biblioteca dele. Então criei um espaço, a biblioteca, claro, uma biblioteca. Sim. A biblioteca é um conjunto de livros, para Exatamente. mim já é um conjunto de livros muito, muito interessante. E eu criei na minha casa um espaço a que dei o nome dele, Hélder Brás Gomes, porque foi efetivamente o meu padrinho que despertou em mim esta coisa avassaladora que é uma paixão que se tem por alguma coisa como a literatura. Sim. Sim. E acredito também que nos é passada essa paixão todas as quintas-feiras. Sim. É sempre um gosto e a professora ouvi-la falar desta maneira, desta paixão, e é isto que nos move, e ainda bem que a professora aceitou o nosso convite de participar neste podcast. É isto que nos move a ser professores, é a maneira como a professora fala da literatura e dos livros. E do ensino da literatura, e de trabalhar a literatura com as crianças. Isso, seja em que área for. Seja em contexto educativo for. É extremamente agradável e prazeroso, mesmo que não sejam muito ligados à literatura, a maneira como a professora fala é espetacular. Obrigada, Andréa, do coração, e a Rita também. Eu tenho só pena de uma coisa, eu tenho que falar nisto aqui. Vocês me fizeram uma pergunta e eu vou fazer essa pergunta e responder. À vontade. Diga, professora, está à vontade. Não me perguntaram assim: nota alguma diferença nos cursos de formação de professores e educadores pré-Bolonha e pós-Bolonha? E essa tinha sido a pergunta. Portanto, vou fazê-la agora, que consta na mesma. Noto perda de qualidade,
em termos de conteúdos científicos, muita. As cadeiras de literatura eram todas anuais nos cursos pré-Bolonha e faziam-nos muita falta. Um semestre, bem medido, são 3 meses e meio, 4 meses no máximo. Nunca são 6. Não são, Rita e André. Acho que é muito pouco nós encontrarmos só uma vez por semana, à quinta-feira, durante 3 meses, para falar de tanto que há para falar e dizer. E sinto-me muito constrangida por isso. Nos cursos pré-Bolonha, eu tinha um ano inteiro e acho que era muito mais consolidado do que agora. Porque as pessoas, é verdade, não tinham a possibilidade de escolher e ter experiências nos 3 contextos. Mas as pessoas iam para um curso e faziam 4 anos de formação científica naquele curso. E isto permitia que as unidades curriculares, cadeiras, o que era o nome na altura, tivessem uma duração diferente. E, portanto, eu acho que perdemos em qualidade muito com Bolonha. Espanha continua assim. Como? Espanha continuou Exato, igual ao Rita. Nós, naquela, Sim, exatamente, sim. nós tivemos os 3 naquela exposição daquele professor espanhol. Exatamente. Espanha continua assim. Mas eu acho que em Portugal, acho que foi um hábito que nos ficou no tempo das invasões francesas. Nós fomos dominados e governados por ingleses, como bem sabem. Sim. E acho que foi um hábito que nos ficou dos ingleses fazer as coisas fazer as coisas para inglês ver. E nós levamos sempre as regras que nos lançam e que a União Europeia nos coloca de uma forma mais papista que o Papa, porque eu sei efetivamente que outros países fazem parte do espaço da União Europeia. Sim. E não fizeram uma mudança tão radical na estrutura curricular dos cursos de formação de professores. Mas porquê, professora? Porquê é que a professora acha que Portugal adotou essa medida dessa maneira? Porque nós gostamos sempre de ser os bons alunos lá fora e de mostrar que somos bons alunos, ainda que para isso sacrifiquemos coisas que são essenciais. Pois. E que no fundo ficamos E que mal somos, alunos. exatamente. Pois, sim. E que nos deixamos ficar mal aos nós próprios como país. Pois é. Exato. Pois Não é? é. Sim. Pronto, eu acho que vai muito por aí. Sim. E agora, para terminar, para sair da parte científica novamente. Agora mesmo. Sim. Temos 4, 5 perguntas. Podes fazer tu agora. Então, agora, professora, um objetivo. Para si. Um objetivo é ver a minha filha feliz. Que é o que todos os pais querem, não é? É verdade. É verdade. Ver os meus filhos felizes. Claro. A minha filha mais porque ela tem outros desafios. Um defeito. Sou muito teimosa. O meu avô dizia: um teimoso nunca teima sozinho. É verdade. É possível para dançar o tango. Mas eu sou muito teimosa. Uma bebida. Água. Uma pessoa. O meu pai. Gosto de. Gosto de estar com os meus alunos muito. E não gosto de. Não gosto de burocracia e de cinismo. E por último. Espera. Antes disso, antes da pergunta final, queremos agradecer mais uma vez. Muito obrigada terminar. aos dois, foi muito bom. Quase que me senti no programa do Daniel Oliveira. Quase. Falta Só com uma menina gira. Tinha já um moço giro e agora só com uma menina Falta só gira. o que é que dizem os seus olhos, mas nós não perguntamos Não, mas outra. peço já a chorar. Perguntamos outra, mas foi um gosto falar consigo Foi um gosto neste também. momento extra sala de aula e por nos ter disponibilizado o seu gabinete e esta meia horinha. E é muito bom ver a professora, como já disse, a falar como professora, mas também como mãe, a maneira como fala dos seus filhos e da sua família. É muito bom. Muito obrigada. E é de muito valor para nós e obrigado por ter aceito. E para terminar, Muito obrigada eu. dá para ir a pé, professora? Dá sempre para ir a pé, mesmo que demoremos mais tempo. Dá sempre para ir a pé. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada aos dois. Malta, esperemos que tenham gostado e até o próximo Beijinhos! episódio.